Amém. Graça e paz, queridos. Amém? Irmãos, o Senhor é bom. Amém, meus irmãos? O Senhor é bom o tempo todo. Independente do momento que a gente vive nesse tempo presente, o Senhor é bom. Eu queria desafiar você que está em casa. Nós temos aí cerca de 20 irmãos, cada um talvez numa tela de celular. Então, quero desafiar você que está em casa a colocar aí no chat aí quem da sua casa hoje está no estudo bíblico. Então, se na sua casa está você, seu marido, seu filho, sua avó, seu neto, seu papagaio, seu periquito, você coloca lá toda a lista de pessoas que está lá, para a gente ter uma noção aí de quantos de cada lá estão hoje conosco sendo alcançado, estudando a palavra de Deus. Irmãos, nós vamos hoje dar prosseguimento, vivendo com propósito. E eu vou contar aí com a sua participação no nosso estudo de hoje. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre, olha lá a temática de hoje, ó, criado para a eternidade, ou criados para ser eterno. Você sabia que você foi criado para ser eterno? Você sabia que você vai viver para sempre, irmão? Sabia disso? Você que está em casa vai viver para sempre. Agora, a pergunta que eu preciso fazer é o seguinte: onde é que você vai viver para sempre? Porque nós vamos viver para sempre. Agora, onde nós vamos viver para sempre é outra pergunta. Que você é eterno, não tenha dúvida. Agora, onde é que você vai viver essa eternidade? Irmão, para pensar nisso. Você que está aí na sua casa, você que talvez está nos visitando, para pensar, se eu sou eterno, onde eu vou viver eternamente? E aí a gente vai caminhar hoje por esse pensamento. Mas eu quero fazer uma pergunta, mais uma pergunta. Responda para mim aí, olha, segundo a Bíblia, até quantos anos o homem pode viver? Joel, vamos ser honestos, hein? Seja sincero. Até quantos anos, segundo a Bíblia, o homem pode viver? 70, 80? 120 anos? Por aí, né? 120 anos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quantos anos tu já viveu? Se é até 120 ou 70, 80, quantos anos resta para você? Joel, quantos anos resta para você ainda? Se seguiu o cronograma da quantidade de dias ou de anos? Falta 80? Você na sua casa aí, querido, quantos anos ainda, se seguir o cronograma de anos, você tem ainda? Já parou para pensar nisso? Se a Bíblia vai dizer um número, né? Então, significa que esse corpo presente, ele não vai viver para sempre. Isso vai acabar em algum momento. Então, se você crê na palavra, e eu creio que você crê nela, porque eu creio nela também, nós viveremos de acordo com o tempo estimado que a Bíblia nos diz que nós temos para viver. Então, já parou para pensar que os nossos dias estão acabando? Está encurtando. Se você está com 50 e se é de 70 a 80, então falta quanto? 20? Falta 20. Isso se seguir o cronograma do que a Bíblia está dizendo. Tem gente que nem de 50 a 80 chega, porque vive uma vida tão desenfreada, tão desorganizada, e algumas outras realidades, Deus, em sua soberania, interrompe a vida na maneira como Ele quer interromper. Outros nem vivem um dia de vida, já nasce e morre, porque Deus é o Deus que dá a vida e tira a vida. Mas a Bíblia nos orienta uma ideia de tempo. Eu queria ler um texto, olha lá, Gênesis 6:3. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne, e ele só viverá 120 anos. Deus está dizendo, ó, em algum momento vou tirar o meu espírito dessa vida. Vocês não vão viver muito tempo mais do que aquilo que é estimado. Então, querido, se você está com vida agora, começa a contabilizar aí o tempo e do que você está fazendo com o que resta. Quem fez 60 anos, esses dias estava aqui fazendo 60, toda animada, desfilando.
Prepara-te tu que fez 60. Mas a gente está falando isso sabendo de que Deus é soberano para poder, né, levar quem tem menos quanto quem tem mais. Tem gente que está fazendo 80, 90 e está ficando, e quem tem 20 está indo. Deus é quem sabe, irmãos. Mas por que eu quero pensar sobre essa questão de tempo que a Bíblia nos dá? E por que a Bíblia está nos dando esse tempo? Para que nós possamos perceber de que aqui é passageiro. Aqui as coisas não vão durar para sempre. Então, pastor, eu estou amargurado com a pessoa, não quero mais falar com ela. Irmãos, resolve as coisas logo. Porque a gente não sabe quando é que esse tempo vai acabar. O que a Bíblia estava fazendo a gente perceber é que existe um tempo para a gente passar por esse espaço. Depois desse espaço aqui, terreno, nós vamos ser eternos, porque ela garante a eternidade para nós. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos resolver os problemas daqui. Até porque talvez o não resolver resultará numa eternidade num lugar que você não quer viver. Entendeu? Se você resolve os conflitos, possivelmente você viverá sua eternidade em Cristo num lugar muito melhor do que um lugar sem Cristo. E eu preciso que a gente pense nisso. Olha lá, o Salmo 90, o que diz para nós? 90:10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Você lembra quando você tinha 15 anos? Os irmãos estão mais... Quando você fez 15 anos, você lembra? Irmãos, eu lembro até hoje, quando eu fiz 18 anos, meu pai fez um churrasco. Maravilha, um churrascão. Vou fazer esse ano 34. Olha como passou rápido. Eu lembro do cheiro da carne. E já vou fazer 34. Então, assim, é um pulo. Você que está fazendo 15, meu filho, pode ficar tranquilo. Vai pular rápido esse negócio. A Bíblia não mente. O texto está dizendo, olha, os anos voam rápido demais, é depressa. É um piscar de olhos, passou. Esses dias eu estava vendo um vídeo da irmã Teresa, acho que o irmão Sidney lançou lá para mim, lá, a irmã Teresa cantando de joelhos com um coral aqui. Irmã Teresa novinha, diferente. Hoje ela sabe que ela não está mais novinha como estava lá. Ela está lá, né? Passa rápido, irmãos. Ela lá, a Teresa novinha cantando de joelhos, cabelão preto, os cabelinhos dela todo branquinho, irmãos. Olha como é que passa, muito rápido. Então a gente precisa analisar isso, porque eu sou eterno, mas não vou viver para sempre na terra. Não vou viver. Moisés, por exemplo, viveu quantos anos? Quem sabe quantos anos Moisés viveu? 120 anos. Olha aí. Deus honrou a sua palavra em Gênesis na vida de Moisés. 120, nem mais um dia, nem menos um dia. 120 anos e cessou. Então, querido, o seu tempo de vida aqui na terra está determinado por Deus. Pastor, mas eu estou com medo de... Irmão, determinado por Deus. E como vai ser minha morte, pastor? Deus já decretou. Se vai ser debaixo de um caminhão... Se vai ser voando de um avião, o avião vai cair. Ou se vai ser dormindo. Aí você sente, certo? Irmão, já parou para pensar? Deus decretou tudo isso já. Está tudo preparado. E a gente vai ter que passar por esse espaço de morte para viver a vida eterna. Quer viver eternamente, mas não quer passar por um espaço? Tem que passar, vai ter que dar um pulo para chegar lá na eternidade. Porque Deus tem preparado para nós um tempo de eternidade. Olha lá, Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 11. Olha o que diz aí, olha. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Então, por que o homem ele tem sentimentos por eternidade? Porque o próprio Deus colocou no nosso coração a certeza de que nós viveremos para a eternidade. Essa é a certeza. Então, a vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado na eternidade. Se aqui é até 120 anos, do outro lado é para sempre.
Ah, pastor, então eu vou viver para sempre? Vai. Se você entender aí aquilo que Deus espera que você viva também. Porque essa eternidade para sempre, ela se dá em dois campos. E a gente vai falar sobre isso hoje. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Então, o corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o nosso corpo de terreno. Esse corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. Olha que interessante, irmãos, isso é uma curiosidade. Coloquei para nós ali. Então, esse corpo, ele é apenas uma habitação temporária. E a Bíblia vai dizer para nós de que casa a gente vai ter ainda, que não é essa. Olha aí o que diz o texto para nós aí, de 2 Coríntios 5:1. Olha, de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Então, essa barraquinha aqui vai se desfazer, vai virar pó, cinza, e o que Deus tem preparado para nós é uma casa de que ninguém pode destruir essa casa. Nada pode abalar aquilo que Deus já está preparando para que nós venhamos habitar. Então, essa temporária habitação aqui vai se desfazer. Mas a nossa eternidade em Cristo já está garantida por Cristo na casa que Ele tem preparado para cada um de nós. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas. E aí a minha pergunta para os irmãos é o seguinte: quais são as duas opções que a eternidade nos oferece? Quem saberia dizer? Duas opções. Céu. Bota lá para mim, olha lá. Quais são as duas opções, irmãos? Todo mundo concorda que a eternidade oferece céu ou inferno? Todo mundo concorda, irmãos? Olha lá. Ih, rapaz. Abrir a porta. Olha isso, irmãos. Eternamente. Ou você vai viver no céu, ou você vai viver no inferno. O inferno, ele é tão real quanto o céu. E quem vai morar no céu, também haverá pessoas que vão morar no inferno. Essa é uma realidade que a gente não pode se esconder. Eu estava vendo alguns vídeos que eu traria para a gente falar um pouco mais do inferno de maneira específica, mas eu lembrei que às vezes tem muita criança no nosso estudo bíblico, que eu falei, não, eu prefiro não passar, porque talvez choca a criança, e a criança vai dormir, vai ficar... Mas o inferno, ele é um lugar, querido, de terror. Um lugar de lamento. Um lugar de dor, de sofrimento. Um lugar de angústia. Você já pensou? Quem aqui, irmãos, quem aqui já sofreu uma queimadura? Cadê o irmão Luiz Jorge? Uma queimadura. A dor de uma queimadura, irmãos, é ou não é difícil? É dolorido, né? Pode ser pequenininha, dói. Agora você imagina eternamente você queimando no inferno. Parou para pensar, querida, a agonia, o sofrimento, que não é esse local que está preparado também para que alguns vá viver lá. Então, e é triste quando alguém, discutindo com alguém, fala assim, vai pro inferno. Se a gente soubesse o que é mandar alguém pro inferno, a gente nunca falaria uma situação dessa. A gente nunca desejaria que alguém fosse para o inferno. Porque esse é o lugar de tormento eterno. Se existe o lugar de gozo, alegria, paz eterna, existe o lugar de sofrimento, agonia e tristeza eterna. E alguns vão para lá. E deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não parou para pensar, tem parente seu, talvez seu filho, talvez sua esposa, talvez seu marido, talvez pessoas que você tanto ama, vão pro inferno. Isso deveria levantar a igreja que vai para o céu, e nós cremos que os lavados pelo sangue do Cordeiro vão para o céu, despertar-se
para anunciar o evangelho e proclamar que só Jesus Cristo salva. Essa é a missão que nós temos, porque existe uma porta aberta para o inferno, como existe uma porta aberta também para o céu. A minha pergunta para você que está aqui e você que está na sua casa: onde é que você vai passar a tua eternidade? Amém? Onde é, querido? Você que está em casa, responde aí, onde é que você vai viver eternamente? E você que está aqui, vai para onde eternamente? Céu, né, irmão? Todo mundo quer ir para o céu, né? Louvado seja Deus por isso. Olha lá o que a palavra vai nos orientar. Olha, se aprendermos a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiarmos nele, seremos convidados a passar a eternidade com ele. Entretanto, se desprezarmos o seu amor, o seu perdão e a salvação que ele nos oferece, passaremos a eternidade separado de Deus. Os irmãos acham, diante dessa realidade, de confessar a Cristo eternamente, viver com Cristo, e quem não confessa será condenado, os irmãos acham que o inferno está cheio ou não? Está cheio, irmão. Se tu acha que o BRT é o inferno, tu não sabe o que é o inferno. O trem não se compara, irmão. O inferno está cheio. E nós precisamos, então, tirar da mão de Satanás aqueles que ainda não foram eternamente para lá. Tem gente no tempo presente que parece que está no inferno, mas não estão. Ainda podem ser transformadas, libertas, mas depois que morre, acabou. Ou a alma volta para Deus e vai, ou vai ser lançada no inferno. Eternamente existem dois estados: os que vão viver com Cristo e os que não vão viver com Cristo. Olha o que C.S. Lewis disse, e eu acho interessante essa frase. Olha, existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Então, tem aqueles que estão dizendo: Senhor, faz a tua vontade. Mas tem aqueles que Deus percebe que não quer ver a vontade de Deus, Deus fala: então seja feita a sua. E o resultado da sua vontade, vivendo ela, querido, é viver aí o fruto de uma escolha de desobediência e de não viver a vontade de Deus. Mateus 25, do 31 ao 34. Olha lá o que diz o texto. Olha, quando o Filho do Homem vier, ele vem na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Aí do verso 41 ao 46, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo. O fogo é o que, irmãos? Está achando que o botijão de gás lá vai acabar? Lá o gás dura para sempre. O fogo não apaga. Só queimado. Preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos? Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, meu irmão, ou você vai viver com Cristo eternamente, ou você vai viver no inferno eternamente. A igreja, ela precisa pregar a verdade do Evangelho. E a verdade é, só tem um caminho para ser feliz eternamente, é Cristo. E um caminho para viver eternamente em agonia é sem Cristo. Um leva para o céu, o outro leva para o inferno. A gente hoje vive um tempo de que as igrejas
pregam sobre prosperidade, sobre luxúria, sobre como ser rico. Como 5 possibilidades de você conquistar o homem da tua vida. Que é isso, irmão? Jesus Cristo. 5 formas do casamento ser o casamento dos sonhos. Querido, a Bíblia quer que a gente crie raiz na palavra de Deus, porque aí a gente vai dar fruto para a glória de Deus, e percebamos de que a pregação do Evangelho, ela vem para nos ensinar de que existe o caminho que vamos viver eternamente com Cristo e o caminho que a gente vai viver sem Cristo eternamente. Então hoje a gente tem que se perguntar: eu quero viver eternamente com Cristo ou eu quero viver sem Cristo? E aí, esses irmãos que estão nos lares aí, respondam aí, você que talvez está nos visitando, se você, querido, vai viver com Cristo ou sem Cristo. Agora deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Quantos dos irmãos sabem o último dia da sua vida? Não dá, né, irmãos? Pode ser agora, né? A gente está aqui e nesse momento, não vou nem dizer que coisas ruins vão acontecer, mas vou dizer que Jesus vai voltar, porque para mim vai ser bom. Para outros talvez vai ser ruim. Então, o que é ruim para eles, para mim, será interessante. Jesus voltar, nos livrar dessas guerras, dessas opressões, desse tempo presente. Mas, se Cristo voltar hoje, para alguns, será o terror. Será a agonia eterna. Será o lamento eterno. O choro que não terá fim será o choro quando Jesus voltar. E a Bíblia vai nos dizer de que o inferno é lugar que os vermes roem. E eles ficam roendo a vida toda. Já pensou, querido, que é os bichos roendo o teu corpo a vida toda? Meu irmão, a visão do inferno é essa. A visão do inferno é você analisar aqueles bichos roendo o corpo. Já viu o bicho de lixo? Quando ele está no animal, aí ele está roendo, comendo. A visão do inferno é essa. São bichos comendo eternamente. O fogo queimando, a carne assando e os demônios fazendo as suas festas. Meu irmão, misericórdia. A gente precisa entender de que a eternidade é uma realidade. Seja ela com Cristo, seja ela sem Cristo. E que Deus nessa noite, irmãos, nessa noite, tenha misericórdia daqueles que estão andando sem Jesus. Para que haja a oportunidade dessas pessoas ainda ouvirem falar do Evangelho e viverem eternamente com Cristo. Porque nós não queremos que ninguém viva eternamente sem Cristo. Eu tenho certeza que esse não é o sentimento de nenhum coração aqui presente, desejoso para ninguém. Nem se você tiver um inimigo, esse não é o seu desejo para esse inimigo. Não é. Olha que interessante, olha. Muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele nesse mundo. A vida é uma preparação para a eternidade. Quem entende isso, vive de forma diferente. Muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você vive de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. Tem muita gente, irmãos, gastando tempo da tua vida, discutindo com coisas que não há necessidade. Quando a gente aprende o sentido da eternidade em Cristo, a gente vive a nossa vida bem na terra. A gente vive sem querer causar discórdia, confusão, entrar em assuntos desnecessários. Quando você entende, querido, de que aqui é só um estágio para a eternidade com Cristo, você foge da aparência do mal aqui na terra. Não é? Quando alguém tenta te trazer um probleminha, você fala assim: opa, meu irmão, aqui não, eu sou casa de Deus. Vou morar no céu com Cristo. Então esse assunto não faz parte dessa morada. Que bom seria que a gente, né, falasse. Irmão, esse assunto não faz parte da casa de Deus. Estou fora. Quem vai viver com Cristo, irmãos, só vive assuntos que vão viver com Cristo na eternidade. E a gente precisa desfrutar dessa alegria que é a eternidade. Filipenses 3,7. Olha o que diz. Antigamente, Paulo falando, olha, eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora
as consideram sem valor algum por causa do que Cristo fez. Ou seja, se antes havia em Paulo pensamento de coisas na terra que eram importantes, discussões, brigas filosóficas, realidades que ele vivia ali para lutar, ele percebeu de que aquilo ali não faz sentido nenhum, porque Cristo mudou a realidade da vida de Paulo. Irmãos, quando Cristo muda a nossa história, ele muda para a eternidade. Você acha que quem vive em Cristo, querido, vai chegar lá no céu brigando por causa de espaço no céu? Ah, não, esse espaço é meu. Não, eu quero ficar... Lembra, os discípulos começaram a questionar Jesus. Jesus, quem é o maior no reino? Que assunto desnecessário é esse? Que assunto desnecessário para discípulo? Questionar Jesus, não havia necessidade desse tipo de assunto. Então, querido, quem vai para a eternidade com Cristo, assuntos banais ficam jogados de lado. São desnecessários. Se você entende, querido, que há um tempo aqui na tua vida que vai acabar e você vai viver um tempo eterno no céu, desfrute de um tempo aqui na terra com qualidade, sem estresse. Joga fora os problemas. Ah, mas estão querendo me encher minha cabeça. Irmão, sai disso. Esquece isso. Planta coisas eternas para que a eternidade seja uma realidade. E a gente precisa desfrutar do eterno para viver na eternidade. Então, se nessa noite, se você que está em casa, querido, tem situações que tem tentado tirar sua paz, sabe? A conta de água veio alta demais. A conta de... minha mulher vive com o chuveiro esquentando demais. E aí a conta de luz veio altíssima. Irmão, deixa a mulher tomar banho quente. Deixa ela ser feliz. Desnecessário. Paga a conta. Deus vai abençoar o teu celeiro, vai pagar a conta, ainda vai dormir com alegria do lado da sua esposa. Às vezes a gente cria guerra dentro da nossa casa com coisa desnecessária. Por que não fez o que eu queria que fizesse? Por que não varreu o que tinha que varrer? Por que não colheu o que tinha que colher? Irmãos, vamos viver em paz para viver eternamente com Cristo no céu, querido. Você não sabe quanto tempo ainda resta na terra, mas o tempo que resta, viva em paz. Dorme tranquilo, entra no seu lar, desfruta da comunhão com Deus ali na sua casa. Meu marido hoje, pastor, nem olhou para mim e falou feliz dia dos namorados. Fala você para ele, meu amorzão. Quero te lembrar de que hoje é dia dos namorados. Fala agora. Mas é porque está preparando um momento especial que você não sabe. Entendeu? Dedo duro. Ainda bem que é entre casal, né? Casal pode. Mas, irmãos, a gente tem que entender isso, essa realidade de que a gente vai viver eternamente no céu, mas a gente precisa viver em paz aqui também. Agora, como será a eternidade com Deus? Bom, se sem Deus é agonia, tristeza, angústia, desespero, ranger dos dentes, choro, como será então a eternidade com Deus? Como é que os irmãos acham que vai ser essa eternidade com Cristo? Você e na sua casa também. Como que os irmãos acham que será no céu? Paz, tranquilidade. Vai ser... Gessilei esperto. É o quê, irmão? Você vai trabalhar muito igual trabalha em casa? Depende. Se a irmã em casa cozinha, passa, costura, leva filho para a escola, se desgasta com isso, isso não vai ter lá. Esse trabalho aí, pegar trem, BRT, levantar de madrugada, ter que estudar matemática, física, química, biologia, nada disso vai ter lá. Então, já é um lugar muito bom. Não tendo matemática, já está bom demais. Vai ter o dono da matemática lá, o dono da ciência, o dono da biologia, o dono de todas as coisas. Ele vai estar lá. Então, assim, isso não vai ter. Mas o céu não é um lugar de preguiçoso. Pastor, eu venho para o céu para ficar deitado na rede. Os arcanjos tocando e eu lá.
desfrutando das nuvens, igual os ursinhos carinhosos, cada um numa nuvem. Não tem, irmão. Não vai ficar deitado numa nuvem, achando que está comendo algodão doce. Tira férias no céu. Por isso, sobre as férias, viu? Aproveita as férias aqui. Então, vai para Fernando de Noronha, vai para Arraial do Cabo, um lugar distante, aproveita as praias, porque lá você não vai ficar tirando férias para isso. Então, quem tem direito de férias é quem está vivo e está aqui na Terra. Então, se você está aqui, não tira férias, procura um momento com a sua família, vai desfrutar de um momento harmonioso com a sua família. Eu espero as minhas férias chegarem ansiosamente, contando já nos dedos, porque eu, irmãos, aproveito férias. E eu acho que todo mundo deveria aproveitar a sua também. Ah, não, pastor, eu vou vender as férias porque eu quero ficar rico. Vai ficar rico nunca, irmão. Vendendo férias não vai ficar rico nunca. Tu só vai ganhar mais cabelo branco, mais estresse, mais cansaço, menos tempo para a família. E o passaporte está se esgotando. Então, em algum momento, vai acabar esse tempo de desfrutar daquilo que Deus deu para você nesse tempo presente. Mas vamos ver, então, sobre a eternidade. Estou feliz aí com o número de irmãos que estão conosco. Nós já temos 30 e acredito que muito mais nos lares aí, participando conosco desse culto. Olha lá, 1 Coríntios 2:9. Este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Querido, isso traz para mim um sentimento de refrigério. Quem gosta de surpresa? Eu amo surpresa. Surpresa boa, claro. Alguém? Surpresa boa. Alguém está preparando aí, as mulheres aí, o seu marido está preparando trocar a máquina de lavar. Aí ele já está planejando, vou comprar uma Brastemp linda. Aí você está sonhando. Aí quando chega aquela surpresa, como é que você fica? Toda feliz, né? Os homens, quando a esposa fala assim, deixa que eu vou comprar um carro novo. Aí prepara tudo bonitão, dá uma chave nova. Agora você imagina o que é que Deus está preparando, irmãos. A Bíblia diz para nós que nós não conseguimos mensurar. Ela vai dar alguns detalhes, algumas possibilidades para a gente entender o que é o céu. Mas a gente não vai conseguir compreender em sua plenitude o que será a eternidade, essa presença. Se nós nos alegramos em um culto, quando nós estamos cultuando a Deus, a presença do Senhor se manifesta, e Ele age, e Ele trabalha, e Ele fala, isso traz alegria no coração. Você imagina o que é viver eternamente diante do Senhor. Algo maravilhoso. Agora perceba como que os sentimentos do nosso coração, eles mudam quando a gente fala do inferno e quando a gente fala de viver eternamente com Cristo. Quando a gente estava falando do inferno, alguns irmãos estavam assim meio fechando, agoniando, e um sentimento ruim. Mas quando a gente fala do céu, começa a gerar um sentimento de alívio, de tranquilidade, porque essa é a eternidade que eu creio que Cristo espera que eu e você vivamos em nossas vidas. Isaías 40, do 13 ao 18, olha lá. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça ou quaisquer fazê-lo aprender mais coisas ou procurar lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Você vê, querido, são realidades que os textos estão nos ensinando que são imensuráveis. Nós não podemos mensurar o que é essa
glória de Deus, essa eternidade com Cristo e viver eternamente neste lugar de habitação. Então, são sentimentos que nós devemos querer, provar e viver, mas vivê-lo na eternidade. Mas Deus nos dá alguns vislumbres da eternidade em sua palavra. No céu, seremos reunidos como os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Então, não será um trabalho que você vai fazer assim, eu não queria fazer isso. Nós teremos prazer de fazer aquilo que o Senhor irá designar a cada um de nós na eternidade. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Amém, irmãos? Você espera ouvir isso do Senhor? Eu espero. Eu espero. Nós somos eternos e eu creio que com Cristo viveremos eternamente. Somente um tolo, querido, passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Então, a morte para quem está em Cristo, Paulo disse que é o quê? É o quê, irmãos? A morte para Paulo é o quê? O morrer. É ganho? Lucro. Não é isso? Lucro. Viver com Cristo, irmãos. Então, eternamente. Pastor, morri aqui. Está salvo, irmão. Está com Cristo. Está no lucro. Para nós, querido, morte não é perda. Para nós, morte é lucro. Agora, devemos também nos preparar para isso. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem quer morrer? Talvez ninguém levanta a mão. Talvez ninguém vai falar assim, pastor, eu estou ansioso. Chama eu, Senhor, chama eu. Mas quando esse dia chegar, você estará no lucro. Quem está preparado para esse dia, né? Agarra na mão da tua esposa aí e fala assim, eu ou você primeiro? Quem vai? Escolhe aí. Deixa Deus decidir isso. Não entra nesse confronto, não. Não entra nesse conflito, não. Deixa que Deus decide isso, que é melhor que Deus escolha do que você falar alguma coisa. Para não gerar confronto no dia dos namorados. Então a morte será um último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. A Bíblia diz, este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Hebreus 13, 14. Querido, essa é a nossa pátria é no céu. Tem gente brigando pela pátria na terra, discutindo. Não, mas... Irmãos, isso vai passar, querido. Pastor, mas você não acha que a gente deva lutar pelos nossos princípios? Claro, defenda os seus valores, princípios bíblicos, mas perder a paz, o sono, ficar em guerra com a família, sabe? Dividir o lar. Você não vai viver para sempre aqui. Se Cristo está preparando uma pátria eterna, eu quero ir para essa. Daqui eu vou partir, eu sei. E nós vamos então desfrutar de uma eternidade numa pátria que Cristo está preparando para nós. E para todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, nós estamos quase encerrando. E eu queria trazer aquela nossa reflexão que nós trazemos para os nossos pensamentos. Olha lá, importante, Derek está se aproximando que houve uma falha aqui, um problema técnico para quem está em casa. E o pessoal que está em casa não pode ficar de fora no finalzinho. O áudio eles estão captando. Então eles estão ouvindo o áudio. O vídeo vai aparecer para os irmãos. Bom, pensando sobre o meu propósito de vida. Vamos lá, olha lá. Tema para reflexão. Primeiro, há muito mais na vida
há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. E aí um versículo para nós memorizarmos aí e guardarmos. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. Está desaparecendo esse tempo, irmãos. E cada dia a gente vê o mundo indo se desfazendo. E a Bíblia tem que se cumprir. As coisas têm que acontecer. Eu não sei se a geração do meu filho ou dos netos vão permanecer aqui. Pelo que a gente tem vivido, eu acredito de que estamos vivendo os últimos dias. Então, vamos nos preparar para a eternidade. E eu espero que essa eternidade ela seja com Cristo. E uma pergunta para você meditar aí durante a semana. Já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer? E qual a única coisa que devo começar a fazer? Então, se nós vamos viver eternamente, o que eu devo parar de fazer e o que eu devo começar a fazer? Sabe, irmãos, uma dica: invista mais tempo andando com Deus. Invista mais tempo orando. Invista mais tempo em comunhão com o Senhor. Invista mais tempo lendo a palavra de Deus. Irmãos, nós só vamos suportar as pressões desse mundo se estivermos perto do Senhor. Se nós não estivermos perto do Senhor, nós iremos ceder às pressões desse mundo. Em nome de Jesus, lembre-se disso. Nós vamos viver eternamente. Mas para isso, precisamos continuar andando com o Senhor aqui, para que na eternidade estejamos com Ele para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele desperte cada coração a voltar para o seu lar nessa noite com essa reflexão. Eu sei que eu vou viver eternamente, mas aonde eu vou viver eternamente? Que eu e você vivamos na eternidade com Cristo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E você que talvez não tenha certeza, ainda há tempo de buscar essa certeza em Cristo. E aí a Bíblia diz, olha, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, que seja tempo de confessar Cristo hoje, para ser reconhecido no céu e não lançado no inferno. Que Deus nos abençoe.